Meu prezado irmão, minha querida irmã, diletos alunos e amigos, nesse momento eu desejo que a paz de Cristo ela esteja reinando no coração de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela sua vida e pela oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Estou aqui para trazer o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Dessa feita aqui nós temos a oportunidade de estarmos estudando a penúltima lição desse trimestre, uma lição maravilhosa, a lição de número 12, de 18 de dezembro de 2022. A lição de hoje tem como título Imersos no Espírito nos últimos dias. Essa lição ela vai retratar uma visão bastante conhecida daqueles que são leitores da Bíblia, dos evangélicos, em especial, que nos fala de uma visão que Deus dá a Ezequiel, visão essa que apontava para um futuro, para uma profecia, ou era uma profecia escatológica, e que também ela tem aplicações para o dia a dia da vida cristã. Aqui nós temos o tema da imersão no Espírito nos últimos dias, e nós, enquanto igreja, nós já estamos envolvidos nessas águas do Espírito. Nós somos alcançados por Cristo e pela promessa do seu Espírito, e há um convite para cada um daqueles que desejam receber a água da vida, para beber de Cristo e para nadar nesse rio, para poder estar imerso no rio do Espírito, estar imerso no próprio Deus, porque sabemos que nós somos feitos por Deus, todos nós saímos de Deus, somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e é o desejo de Deus que pelo seu Espírito nós retornemos para Ele, uma vez que todos os homens, todos os filhos de Deus, eles morreram no pecado. A humanidade ela morreu em Adão, e em Cristo ela tem a oportunidade de reviver e voltar para o seu lugar de origem, de imagem, de semelhança de Deus. Portanto, a lição de hoje ela vai nos dar a oportunidade de poder meditar um pouco em uma vida imersa no Espírito e apontando para uma profecia, quando de fato Deus há de cumprir para a vida do seu povo Israel uma restauração completa, uma restauração espiritual, representada por esse rio que desce do trono, que saía do trono, que brotava do trono, e esse rio saía curando. Por onde ele passava, ele trazia cura. E é muito interessante nós observarmos, pena que a minha condição de saúde não é boa para fazer um comentário mais aprofundado da lição, mas é interessante nós observarmos que, de fato, aqueles que têm experimentado a presença de Deus, a presença transformadora do Espírito Santo, sabe muito bem o que significa ser molhado, ser imerso no rio de Deus. O Espírito de Deus na nossa vida, ele é capaz de nos transformar, ele é capaz de nos surpreender, de fazer aquilo que jamais homem algum, religião alguma poderia fazer na nossa vida, que é uma verdadeira transformação de dentro para fora. A gente percebe que a religião ela tenta mudar o homem de fora para dentro, sua maneira de vestir, o que falar, o que comer, etc. Mas ela não tem poder para transformar a vida do homem. Porque de fato, o único poder transformador é o poder do Espírito de Deus agindo na vida do homem. E é exatamente a promessa de redenção do povo de Israel. E a promessa de redenção do homem em Cristo Jesus passa exatamente pela experiência do Espírito Santo,
passa pela experiência de receber em sua vida a presença transformadora das águas do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. O texto-áureo da nossa lição está aí no livro de João, capítulo 7, verso de número 38, nos diz o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aqui temos uma passagem, Jesus falando, quando ele expressa para alguém a necessidade de crer nele. Porém, eu gosto sempre de fazer essa observação, que crer em Deus não é simplesmente crer que Deus existe, porque isso, até mesmo os demônios, a Bíblia diz que eles creem e estremecem diante dessa realidade. Mas o que a Bíblia nos mostra aqui é uma crença, é um crer, como diz as Escrituras, ou segundo as Escrituras. Isso quer dizer o quê? Que essa crença, segundo as Escrituras, é uma crença que vem acompanhado de uma atitude de entrega. A crença, segundo as Escrituras, é o entregar-se a Deus sem reserva, a fim de que nós possamos viver a vida de Deus e não vivermos mais a nossa vida e não vivermos mais por nós mesmos, mas Cristo passar a viver em nós. E aí nós deparamos com tantas pessoas que se dizem cristãs, dizem religiosas, mas que na verdade você não consegue perceber Cristo na vida dessas pessoas. Então é necessário que nós entendamos que o crer em Jesus, segundo as Escrituras, ou como diz as Escrituras, é um ato de entrega sem reserva. É um ato de confiança que vai bem além de uma mera crença. Como, por exemplo, eu acredito na minha mãe, no meu pai, esposa na esposa, vice-versa. Eu acredito que vou pegar um ônibus e ele vai me deixar no destino onde eu preciso chegar. Não é esse tipo de crença. O crer, segundo as Escrituras, envolve uma confiança total, uma entrega total da sua vida, do seu espírito, alma e corpo a Deus. É você, apesar de ser um pecador, mas você ter como objetivo, como alvo, morrer a cada dia para que Cristo viva em você. E essa nova vida não é você que vai simplesmente, por meio do discurso, tentar convencer o outro de que você é diferente. Pelo contrário, são as pessoas à sua volta que perceberão que há algo diferente na sua vida, na sua forma de falar, na sua forma de fazer amizade, na sua forma de assumir um compromisso. Ou seja, você não terá como esconder a luz de Cristo que habita em você. Eu penso que nesses últimos dias, esse é o maior testemunho, é a maior pregação que um cristão, que um homem ou uma mulher que serve a Deus, ela pode pregar exatamente através da sua vida, através do seu testemunho. Bem, portanto, aí a leitura aí do texto áureo, texto de ouro, Jesus ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Crendo dessa forma, rios de água viva correrão do seu ventre. A ideia aqui de no ventre correr um rio de água viva é exatamente porque aquele que crê em Cristo, como diz as Escrituras, ou seja, que não vive mais ele, mas Cristo vive nele, essa pessoa se torna, porque não podemos dizer, se torna uma espécie de um filete de água, cujo nascedor é o próprio Cristo. Você nunca estará numa vida de sequidão espiritual se você passar a fazer parte do rio de água viva que é Jesus. Então, uma vez sendo um canal de bênção, uma vez sendo esse filete por onde jorra, por onde escoa água vindo do rio,
do trono de Deus, você exatamente terá a vida, porque a vida de Cristo, a vida de Deus, é a tua vida. Essa é a ideia do texto. Rios de água viva correrão do seu ventre. Não porque você é o rio em si, mas porque você é uma extensão da fonte da água da vida, que é o próprio Cristo. Aí, na verdade prática, nos diz o seguinte: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Isso é muito interessante, porque nós vamos ver aqui no contexto desse texto de Ezequiel, e mostra esse rio que brota do trono, e por onde ele passa, tudo é revigorado, a vida por onde ele passa, e mostra que por onde esse rio passa, tudo passa a fazer parte da bênção, tudo passa a ser propriedade de Deus, tudo passa a manifestar a glória de Deus. Portanto, é necessário que todos nós tenhamos esse cuidado em saber que, se de fato o rio de Deus passou em nós, nós recebemos dele vida, não vivemos mais para nós mesmos, e não há como esconder a vida de Deus que jorra através de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 47. Aí os versos de número 1 até o verso de número 12. Você pode, caso você tenha a Bíblia, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, porque é o texto básico da nossa lição, e é muito importante que você acompanhe na sua própria Bíblia, para que você, de fato, possa ter o texto para poder meditar, tirar aí também, fazer as suas conclusões do texto. E esse texto é interessante, que aqui ele vai surgir depois de um contexto quando Deus, o Senhor diz então, por meio do profeta Ezequiel, da porta do ato interior que dá para o Oriente, Deus dá a ele essa visão, e aí Deus começa a mostrar, aí todo no capítulo aí de número 46, falando sobre um príncipe que entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e ficará parado junto à ombreira da porta, enquanto os sacerdotes oferecem holocaustos e as ofertas pacíficas, falando sobre todo esse processo. E aí fala: o povo da terra adorará, no caso ali no templo, os holocaustos, e o holocausto que o príncipe, no caso o rei, oferecer será ao Senhor. E aí começa a descrever todo esse ritual. E lá para o final do texto, depois de toda essa visão, essa experiência que Ezequiel tem, ele vai estar contando aí parte por parte em relação àquilo que seria feito. Então me disse: essas são as cozinhas onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Toda essa visão aqui de sacrifícios do templo. Então entra aqui o contexto do verso 47, quando diz, Ezequiel 47, o verso 1 a seguir, até o verso 12. O verso 1: depois disso me fez voltar à entrada da casa. A casa aí se refere ao templo, e esse templo aqui, ele é uma referência, se olharmos dentro de um contexto maior, é um templo escatológico, que aí, segundo o que se pode depreender de um contexto maior, é o templo do milênio. Não se refere aqui nem ao templo de Salomão, nem ao templo de Herodes, ao segundo templo, que foi aí embelezado, reformado e restaurado por Herodes, mas aqui fala de um templo escatológico, que segundo alguns é um templo do milênio, dentro dessa visão aqui maior desses últimos capítulos de Ezequiel. Então o que nós temos aqui: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas
de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham de debaixo, que nós vamos ver num contexto maior que é debaixo aí do trono, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem que sempre, esse anjo de Deus, esse mensageiro, Ezequiel sempre está falando aí, mostrando na sua profecia. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e fez passar pelas águas que davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e já era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, as águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. O que nós temos, Ezequiel tendo essa visão, e é interessante que mostra que essa água, que ela saía, águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, aí toda essa descrição. E aí vamos mais assim especificamente naquilo que mais nos chama a atenção, a atenção, melhor dizendo, que está no verso 3, e aí mostra que à medida que essas águas elas iam jorrando, elas iam então enchendo aí esse vale que até então não tinha vida, e onde essa água chegava, à medida que ela chegava, melhor dizendo, ela ia aumentando a profundidade daquele vale, e ela ia trazendo vida por onde ela passava. E aqui, pelo que a gente entende do contexto, é que o desafio do profeta Ezequiel era exatamente atravessar agora essas águas. E aqui nos mostra, num primeiro momento, que aquele homem, que é uma figura do próprio Cristo, ele tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados naquelas águas, 1000 côvados, e diz então que esses 1000 côvados de água ali, aqui 1000 côvados, a depender da medida, aqui no caso, colocando o côvado como sendo meio metro, seria aqui 500 metros, então esse 1000 côvados aqui seria na nossa medida, tentando aqui atualizar, diríamos que exatamente esses 500 metros, e diz o texto que nesse primeiro momento, quando as águas começam a chegar, a jorrar, mediu-se 1000 côvados, e essas águas, elas podiam, essas águas elas davam até o tornozelo, o que dá a ideia que o profeta ele poderia continuar atravessando, porque as águas ainda estavam começando a encher aquele vale. Águas dando no tornozelo, ele poderia passar tranquilamente. Agora é interessante nós observar que o vale ou um rio, por mais profundo que ele seja, você não pode desprezar as águas no seu início, quando ainda está enchendo esse rio. Desculpa aí a ligação. Você não pode desprezar as primeiras águas só pelo fato delas darem no tornozelo, porque não é possível ter água a ponto de nadarmos se primeiro não termos as águas que dão no tornozelo. Isso tem uma profundidade espiritual muito grande, que existem, trazendo uma aplicação para nós, existem aqueles que querem nadar no rio do Espírito,
já que a água aqui é um símbolo do Espírito, mas que ainda sequer tiveram os pés, ainda sequer tocaram a água. Então grave isto. Não é possível que você nade no rio do Espírito se ainda você sequer teve os teus pés molhados pela água de Deus. A vida espiritual é uma caminhada longa, é um rio profundo, mas que à medida que você vai adentrando a esse rio, que fala exatamente da comunhão com Deus, da sua experiência com Deus, não é a experiência de teu pai, de tua mãe, de teu pastor, não, é a tua experiência com Deus. E eu estou falando de experiência com Deus, não com a religião. Então, voltando a esse contexto, essas primeiras águas que davam no tornozelo, elas eram fundamentais para o início da restauração do povo de Deus. Portanto, mede-se os primeiros 1000 côvados ou 500 metros, e o profeta começa nessa visão a atravessar e as águas davam no tornozelo. Depois mediu-se mais 1000 côvados, e agora as águas elas davam no joelho. Já estava num nível mais profundo do que do início, quando as águas davam apenas no tornozelo. E aí depois mede mais 1000 metros, e as águas agora já se davam nos lombos do profeta. Já eram águas mais profundas. Mede-se então mais 1000 metros, e já era um ribeiro, e as águas eram profundas, e não podia mais andar, mas tinham que passar a nado. Aí nós percebemos aqui que no processo de restauração, há um tempo para que todas as coisas aconteçam. Não queira, na vida espiritual, não queira se jogar num rio de águas profundas, se você sequer consegue, experimentou a água no tornozelo. Existem pessoas, por exemplo, que quando vão à praia pela primeira vez, e ela entra na água ainda ali na praia mesmo, ainda ali à margem da praia, e vem uma onda bem fraquinha e às vezes derruba a pessoa, porque ela não tem experiência com aquele ambiente, com aquele novo ambiente. Mas à medida que ela vai experienciando ali, caindo, levantando, ela consegue adentrar um pouco mais para dentro da praia e até mesmo nadar no mar. Mas tudo acontece ao seu tempo. Quantas pessoas têm naufragado na vida espiritual porque às vezes assumem ou pensam, querem assumir uma posição para a qual ainda eles não foram preparados. A Bíblia diz que ninguém deve pensar de si mesmo além da medida da fé. Às vezes eu vejo, ou muitas vezes eu vejo, pessoas que não tiveram uma vida de experiência com Deus e querem já queimar etapas na vida espiritual, já querem, quem sabe, liderar, ser um pastor, e muitos se tornam, que hoje há uma banalização muito grande no ministério, mas são pessoas que não têm o mínimo preparo, a mínima experiência no rio de Deus. Então aconselho a você que você tenha as suas experiências com Deus, que você passe todas as etapas no rio espiritual, a ponto de que você desenvolva uma comunhão profunda com Deus, que você se torne experiente, a ponto de, quem sabe, entrar no rio cujas águas já deem nos joelhos, quem sabe nos lombos ou até mesmo nadar. Mas guarde isso no teu coração. Deixe que Deus trabalhe na tua vida, no tempo dele, da maneira dele.
Aqui nós vimos que esse texto ele aponta para uma restauração de Israel. Também tem a sua implicação na vida cotidiana, por que não dizer uma implicação, já que tudo que é escrito também é para o nosso proveito, e isso não seria diferente. Há um princípio aqui, um princípio cristão nesse texto, que nos mostra exatamente que Deus ele trabalha cada coisa no seu tempo. Ezequiel poderia já ter uma visão já de um rio profundo, que ele já tinha que começar nadando. Mas mostra aqui que a restauração ela acontecia por etapas. Deus tem reunido o seu povo, o povo de Israel, de volta à sua terra, e Deus está restaurando politicamente a nação, e haverá também a restauração espiritual até que se complete no tempo certo, no tempo de Deus. Porque na nossa vida seria diferente. Quantas pessoas elas queimam etapas, por exemplo, na sua vida sentimental. Às vezes não quer viver quando criança, não quer viver como criança. Quando adolescente, não quer viver como adolescente. Como jovem, não vive como jovem. Queimam etapas da sua vida e depois trazem sobre si sérios prejuízos. Então, tanto na sua vida secular, na sua vida emocional, sentimental, nos seus estudos, na sua vida espiritual, em tudo, no seu negócio, nos seus empreendimentos, procure vivenciar cada etapa, porque quando você vivencia cada etapa do processo, você entenderá o processo e saberá se porventura vier a falhar em algum momento, você saberá buscar onde você falhou e voltar para exatamente fazer o reparo naquilo que precisa ser reparado. Mas quando se queima etapa, o prejuízo ele é inevitável. Eu sempre gosto da ilustração de uma árvore. Quanto mais uma árvore ela for de grande porte, quanto mais alta ela for, quanto mais robusta ela for, mais tempo ela terá que gastar antes de se tornar uma árvore de fato. Ela terá que gastar para fincar raízes, para crescer para baixo, para ter um fundamento. Não seria diferente na vida espiritual, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, etc. Esse é um princípio bíblico que nenhum de nós deveríamos ignorar. Esse é um princípio bíblico que, por exemplo, você nunca deveria ignorar no seu ministério pastoral, de líder. Nunca deveria ignorar. Ignorar esses princípios é trazer prejuízo para você e para o povo sobre o qual você lidera. É trazer prejuízos. Bem, então aí na visão que Ezequiel tem, depois de ver toda essa visão, aí o verso 6, Deus chama então a atenção do profeta e me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornando eu, eis que a margem do ribeiro, ou seja, a margem ao lado do ribeiro, havia uma grande abundância de árvore, de uma e de outra banda. Ou seja, a ideia aqui das árvores de uma margem à outra, ou de uma banda e da outra do ribeiro, margeando o ribeiro, fala exatamente da vida que esse solo e essas árvores elas recebiam do ribeiro. Não é por acaso que as grandes civilizações, todas elas começam perto de rios, para daí se expandir para o sertão, para o interior. Lembrando que sertão, a gente tem uma visão equivocada de pensar que sertão é a ideia de deserto, do Nordeste, mas sertão não é isso. Sertão é o interior. Então toda a civilização ela começa
à beira de um rio, de um mar, de um litoral, seja lá onde for, e aí ela vai se expandindo para o interior, ou seja, para o sertão. A ideia de sertão é a ideia de interior. Então nós vimos aqui que ao ser retratado que à margem do ribeiro, de um lado e do outro, havia uma grande abundância de árvores, isso nos faz ver que assim como acontece no sentido geográfico, no sentido físico, também acontece no mundo espiritual. Quando nós estamos plantados junto ao ribeiro das águas, nós recebemos a vida de Deus em nossas vidas, a nossa folha não murcha, nós teremos sempre vida. Não quer dizer que não tenhamos desafio do vento, não tenhamos outros desafios, mas as nossas raízes receberão sempre a água que vem direto do rio, direto do ribeiro. Daí termos uma vida abundante em Deus. E não confundir abundante com necessariamente a prosperidade material, que Deus também nos dá dentro do seu propósito. Mas aqui nós estamos tratando de coisas espirituais que refletem, é claro, na vida material, uma vez que nós somos espírito, alma e corpo. Então diz aqui Ezequiel, nessa visão, que essas árvores, havia árvores em abundância de uma banda e de outra, e essas árvores, é claro, davam os seus frutos, sem sombra de dúvida. Aí o verso 8, então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a caminho e entram no mar. É interessante que mostra que essas águas aqui, que saíam desse rio, do trono de Deus, elas chegavam no mar, e aí diz interessante o texto, entram no mar e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Aqui é um retrato do Mar Morto, há todo um contexto bíblico, quando da destruição de Sodoma e Gomorra, que toda aquela região se torna desértica, e esse mar também ele perde a vida, o Mar Morto. E aí nós temos então que quando essa água que desce do trono, que passa por esses vales, e ela chega ao mar, as águas eram saradas. Essas águas salgadas que não tinham vida, devido ao alto nível de salinidade, segundo a própria lição, ela vai abordar aqui um pouco mais à frente, eu achei bastante interessante o nível de salinidade dessas águas, que no normal, o texto aqui ele aborda algo bem interessante, é a questão da porcentagem, que nos oceanos a porcentagem de sal é de 3%, e naquela região, no caso do Mar Morto, a porcentagem é de 30%. É a porcentagem, no caso de salinidade, e isso faz com que não haja vida, no caso, nessas regiões. Então, o que o texto está dizendo que agora, por onde essas águas elas passam, as águas são saradas pelas águas da presença de Deus. Isso quer dizer o quê? Que em termos espirituais, e é claro que essa profecia é uma profecia escatológica que aponta lá para o milênio, essa bênção ainda não aconteceu na nação de Israel, o Mar Morto ele ainda continua sendo Mar Morto, Israel ainda não foi restaurado espiritualmente, mas o que nós temos aqui é que por onde passa a presença de Deus, ela traz restauração. Então, se de fato você experimentou, se de fato eu experimentei da água do trono, do próprio Jesus, que é a água da vida, se eu experimentei dessa água, não tem como não existir vida em mim. Não tem como as pessoas não me verem, não me procurarem, não beberem na fonte, a qual eu sou a expressão, a qual eu expresso. Então não há como justificar uma vida infrutífera, não há como justificar uma vida seca se de fato você está plantado em Cristo, plantado no rio da vida.
Isso é algo que deveria nos preocupar. O que você tem sido, o que você representa para as pessoas que te cercam. Você representa a bênção de Deus ou uma maldição, ou uma terra seca, ou uma árvore seca, uma árvore que nem sequer sombra dá, imagine, fruto. Então, diz que por onde passavam essas águas, sarariam, o mar foi sarado, nessa visão de Ezequiel. O verso 9, será que toda criatura vivente que vier, melhor dizendo, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entre esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entre esses ribeiros. Isso aqui é muito, muito interessante, aqui o que o texto está dizendo, que mostra exatamente que a passagem dessas águas e esse ribeiro aqui, ou esses ribeiros que são abastecidos pelas águas que saem tanto para a parte oriental, como diz aqui, desce a caminho do mar, mostra que todos os que entrarem em contato com essa água, eles passarão a viver exatamente porque são águas vivificadoras. Aí o verso 10, será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como um peixe do Mar Grande. Aqui a ideia do Mar Grande, certamente uma referência ao Mediterrâneo. Em multidão excessiva, haverá peixe em multidão nesse mar que foi curado, nessas águas, como no Mediterrâneo, como no Mar Grande, mostrando o que Deus, a bênção de Deus na vida de Israel e na vida do seu povo, quando de fato ele experimenta essa água que é o próprio Deus. Aí verso de número 11, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal, que mostra que onde os charcos e os lamaceiros, eles não sararão, não experimentarão a vida dessas águas, serão deixados para o sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, que maravilha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Oh, aleluia! E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Que mostra exatamente a bênção que Sião será para as nações no milênio. Quando as nações virão para Sião buscar o conhecimento, buscar a cura. E agora aqui então, Jerusalém, Sião, será uma fonte de bênção, de alimento, de vida para todos os povos. E em se tratando da nossa vida enquanto igreja, enquanto povo de Deus, é necessário que nós estejamos experimentando dessa seiva, dessa água que jorra do trono de Deus, do próprio Cristo, que ele se apresenta à mulher samaritana como a água que jorra para a vida eterna, da qual quem bebe nunca mais terá sede. É necessário que nós sejamos transmissores dessas águas, uma vez que nós devemos beber, a nossa fonte é uma fonte inesgotável. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Essa palavra é maravilhosa. Bem, vamos para o comentário da lição.
A introdução da lição nos apresenta. Essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel 40, 1 e 2. A primeira parte, os versículos 1 a 6, se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo. E à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, seguem aumentando seu volume até se tornar um rio caudaloso. Isso tudo na primeira parte. A segunda parte, versículos 7 ao 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Como falei, é uma profecia escatológica que ela mostra exatamente essa restauração, tanto física, geográfica do Mar Morto, que acontecerá no futuro, quanto também uma restauração espiritual. Então aqui há um lado, uma profecia que tem o seu aspecto literal e também o seu aspecto futurista, escatológico, podemos dizer assim. Bem, aí o primeiro tópico da lição, sobre o aspecto escatológico. Primeiro subtópico, a nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico das escrituras sagradas. A visão nessa passagem ela é futurista e literal, e as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal, como acabei de dizer. Escatológica é algo que acontecerá no futuro, no aspecto de uma transformação espiritual, mas também literal, porque mostra de fato de um templo que será construído, um templo do milênio, e de uma restauração das águas do próprio Mar Morto, onde receberá vida ao entrar em contato com essas águas vivificadoras. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta. Os detalhes desse complexo, como dimensões de áreas, dependências e medidas, sugerem um templo literal, que é o aspecto literal da visão. Isso é simples de entender. Se os dois templos que existiram em Israel, se os dois templos que foram destruídos, o de Salomão e o de Herodes, eram literais, não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealística, como um símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. De igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. Então, se os dois templos que existiram na história, eles foram reais, não gosto muito dessa palavra literal, por que não dizer que nessa visão aqui, esse templo do milênio, ele também não será um templo físico, um templo real. Segundo subtópico, o guia celestial, um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão, uma cana de medir, segundo o capítulo 40, verso 3 de Ezequiel, continua como cicerone nesse passeio, ou seja, como guia nesse passeio. Então esse homem continua sendo guia nesse passeio espiritual na visão de Ezequiel. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada aqui dentro dessa visão. Essa porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada essa porta. Ela estava então aí fechada na direção aí do templo, essa porta oriental. No período dos dois templos anteriores, essa porta nunca esteve trancada. Isso revela o caráter escatológico da visão,
que mostra que Deus passou por essa porta, por isso ninguém poderia passar. Aí ela está fechada nesse templo aqui, dessa visão, da visão de Ezequiel, desse templo milenial. Subtópico 3, os novos frutos. A linguagem dessa passagem é apocalíptica e escatológica, e tem paralelo com o livro de Apocalipse. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos novos. Se refere ao milênio e à visão do apóstolo João ao mundo vindouro, à eternidade, uma referência ao mundo vindouro, ao milênio e à eternidade. Aí a gente precisa de um contexto maior para adentrar aqui, que não pretendo fazer nesse momento. No novo céu e na nova terra não existe mar, que é interessante porque fala aqui do rio, desse novo rio que vai curar o mar, aqui o mar morto, e fala desse rio que passa curando tudo. E é interessante porque a Bíblia fala que no novo céu, nessa nova terra, o mar já não existe. O que existe agora é um rio que sai do trono de Deus. Essa visão, ela é um tanto quanto profunda. O milênio é distinto do mundo vindouro. Aqui também é uma informação que o comentarista traz aqui, que faz parte aqui da linha escatológica aqui da lição, e da maioria, claro, dos estudiosos, que não se deve confundir o milênio com o mundo vindouro. O milênio não é a eternidade, o milênio é apenas 1000 anos. É a última dispensação, sendo aí dispensacionalista, é a última dispensação, prova de Deus para com o homem. Mas é uma amostra, o milênio é uma espécie de uma amostra do que era um Éden e uma amostra do que será o novo céus e a nova terra. Mas o milênio não é o mundo vindouro, essa é uma informação muito importante. Aí o tópico 2, sobre a implicação pneumatológica. Primeiro subtópico, as águas. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas que, ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, ou seja, 500 metros, elas mindavam pelos tornozelos, como ele fala no verso 3. 500 metros mais adiante, as águas chegavam aos joelhos, e depois de mais 500 metros, elas já estão nos lombos. 500 metros mais além, essas águas haviam se tornado um ribeiro, ou num ribeiro, e o profeta agora tinha que nadar. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro. Verso 6. Qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para conhecer a fonte de todos esses milagres. Essas águas que transformaria todo lugar por onde elas passavam, Deus leva Ezequiel a ter uma experiência da profundidade dessas águas e do propósito. Porque à medida que essas águas elas iam aumentando, havia uma maneira de poder lidar, de entrar em contato com essas águas. Até o ponto de, em dado momento, teria que andar, em dado momento já andar com mais dificuldade, e até chegar ao ponto de ter que nadar. Mostra exatamente essas etapas de experiência, de transformação que Israel experimentará e tem experimentado e experimentará no futuro, como também aponta, podemos fazer essa aplicação para a nossa experiência com Deus. A nossa vivência com Deus, que são vivências gradativas, que à medida que você vai se aproximando de Deus, você vai criando estrutura para poder enfrentar desafios maiores, mas receber também de Deus unção, poder, graça suficiente para crescer segundo as experiências que Deus quer que você tenha com Ele e com a sua realidade. Isso aqui é muito, muito importante mesmo. Essa experiência de imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas, como falei, as aplicações são profundas. Subtópico 2, o Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um símbolo do Espírito Santo. João vai dizer que aquele, em 1 João,
em outros momentos da Bíblia, vai mostrar exatamente essa questão do Espírito Santo enquanto água. E aí, por exemplo, um pouco mais na lição, vou ler aqui um pouco mais à frente, diz: os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João 7, 37 a 39. João 7, 37 a 39, vamos ler esse texto que é muito interessante. Louvado seja o nome de Jesus. João 7, verso 37 ao 39. Vamos ver o que nos diz aqui a palavra de Deus. Nos diz assim: ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou a Escritura, do seu interior correrão rios de água vivas. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado. Espírito aqui com letra maiúscula, referindo ao Espírito Santo, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então aqui esse texto, quando Jesus, no último dia da festa, ele convida, se alguém quer vir a ele para beber, e ele vai dizer exatamente que aqueles que creem nele, que bebem dele, hão de receber um rio de água viva que há de correr no seu interior. E é o próprio texto, aqui o escritor ele explica: ora, isto ele disse a respeito do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Então aqui nós vimos que a referência aqui, a simbologia das águas aqui, é exatamente o Espírito Santo. Então essa imersão nas águas, quer dizer, que eu tenho essa visão, ela aponta para essa imersão em Deus, onde a nação de Israel será restaurada, e mostra teologicamente para a igreja, para os cristãos, a necessidade de mergulhar, de adentrar o rio de Deus, cumprindo todas as etapas de relacionamento com Deus, desde as águas nos tornozelos até o nado. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Bem, aí no subtópico 3, imerso nas águas e no Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Uma pergunta. Todos foram cheios do Espírito Santo, Atos 2, 4, ali da promessa do Espírito Santo, quando se cumpriu. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão no domínio ou nos domínios do Espírito. Então, ser cheio do Espírito é ser guiado pelo Espírito, é estar nos domínios, no controle do Espírito, é ser controlado por Deus pelo seu Espírito. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundando as águas sanadoras que brotam do templo de Deus, que nós lemos. Então aqui mostra exatamente a ideia, o Espírito Santo, aqui a água como um símbolo do Espírito, e também sobre a imersão no Espírito, por meio aqui desse retrato da imersão do profeta ter que imergir, ter que nadar nas águas daquele rio. E por fim, aí o terceiro tópico da nossa lição, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. A abundância de árvores, verso 7. Aí é o primeiro subtópico. O Arabá, em hebraico, Aravá, literalmente árido, um ambiente árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície, Deuteronômio 1:1, e Isaías 35, verso 1, como deserto, essa ideia aí do Arabá, é o nome de um vale que se estende desde a Galileia, no norte de Israel, e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho, diante de Sufi. Nessa região se localiza o Mar Morto, Mar Salgado. Mar Morto também é conhecido de Mar Salgado. Parte da região era território da antiga
Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores pela presença dessas águas purificadoras, como resultado da bênção ou das bênçãos das águas vivificadoras. Esse quadro profético, ele é do milênio, como nós já falamos. Então, aí, a geografia será ali alterada, será modificada, haverá abundância de árvore, haverá bênção ali exatamente por causa das bênçãos que saem do trono, do novo templo ali, da Jerusalém, podemos dizer assim, que desceu dos céus. O Mar Morto. Subtópico 2. Essas águas, sendo levadas ao mar, sararão as águas. Esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal, também conhecido, Mar Salgado, Mar das Campinas, ou Mar da Arabá, dessa região. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta, que é cerca de 396 metros abaixo do nível do mar. Imagine a profundidade. E é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores. Visto que o lago não possui escoamento natural, suas águas são eliminadas por meio da evaporação. Essas águas possuem uma salinidade comum que vem desses riachos, fluindo através de solos salitrosos, alimentados por fontes sulfurosas. Não há vida nessas águas, que contêm mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3%. Então, imagina o nível de salinidade. É uma fonte de riquezas minerais. Então, aqui temos a questão aqui do Mar Morto, mostrando as características desse local que será exatamente transformado pela presença dessas águas vivificadoras. Subtópico 3. Vida no Mar Morto. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto, e o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como no Mar Mediterrâneo, que é o chamado Mar Grande. Isso faz lembrar da criação no princípio. Os pescadores em En-Gedi até En-Glaim lançarão suas redes para apanhar os peixes, um cenário nunca visto até então na história. En-Gedi é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, onde Davi se acampou quando perseguido por Saul. En-Glaim é uma localidade desconhecida. Há quem firme que fica na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia, mas a linguagem parece indicar sentido norte-sul e não leste-oeste. Aqui mostra, em relação a esse cenário da vida agora sendo gerada no Mar Morto por causa da presença das águas vivificadoras. E aí, por fim, o último subtópico aí da lição, o subtópico 4 desse último tópico, diz o seguinte: sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Um pouquinho de informação sobre essa parte, esses charcos que serão para o sal e não serão restaurados. Há ainda muitas controvérsias sobre esses charcos não restaurados. Como a vida não se estende além das águas da salvação que fluem do tempo, talvez a morte continue nesses buracos salinos. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Isso aqui é uma informação interessante, porque aqui fala desse contexto de milênio, porém de charcos que não serão restaurados.
E se não serão restaurados, mostra aqui que não terá vida. E aí alguém pode questionar, mas não é o milênio? Não é, vai ser tudo bonitinho, verdinho, como retrata a Testemunho de Jeová? Não necessariamente. A Bíblia fala que Sião será uma bênção para as nações e elas irão para Sião para buscar a bênção de Deus, e a bênção das nações vai depender muito da bênção de Sião. E é importante nós observarmos, é claro que isso é um estudo mais aprofundado, mas que a Bíblia diz que haverá desertos no milênio, haverá pecado no milênio, haverá quem peque no milênio, haverá maldição no milênio, tudo isso haverá. Então, mostrando que, de fato, o objetivo primordial do milênio não é a paz. A paz é uma consequência do governo de Cristo, mas o objetivo do milênio não é a paz. O milênio é o último teste de Deus para com o homem, porque o homem, ele, principalmente pós-queda, ele não teve a experiência de viver num mundo sem a presença de Satanás. Adão e Eva tiveram essa experiência, mas os que nasceram pós-pecado, eles não tiveram essa experiência, aí Deus houve as dispensações da inocência, do governo humano, a dispensação da lei, e 6 dispensações já passaram, ou passam, estamos agora aí vivendo o período da graça, mas essa última dispensação será um período no qual a Bíblia diz que Satanás estará preso por 1000 anos, e o homem terá a oportunidade de viver aqui na terra sem a presença de Satanás e com o governo de Cristo em Sião. Mas a Bíblia diz que quando terminar o milênio, durante o milênio haverá quem peque, e no final do milênio, quando Satanás ser preso, ser solto, melhor dizendo, porque ele estará preso por 1000 anos, a Bíblia diz que multidões, como a areia da praia, como estrela do céu, como a areia do mar, multidões irão se juntar ao anticristo para lutar agora contra o próprio Cristo, contra o reino dos santos. Então mostra que o homem, em todas as etapas da vida, ele falhou. Daí ele precisar de um encontro com as águas vivificadoras. Que a natureza do homem é ruim, ela é má, ele precisa ser alcançado por Cristo, ele precisa nascer de novo por meio de Cristo Jesus. Então no milênio aqui, o que o texto está colocando é que haverá sim, haverá a ideia desses charcos, lamaceiros, que não serão restaurados, aponta que mesmo nesse período milenial haverá sim lugares que não que sofrerão punição devido ao pecado do homem. Aí Isaías 65 é o texto, a gente não vai aprofundar, só vou apresentar para vocês, mas aí quem tiver interesse pode estudar, inclusive eu tenho alguns vídeos aí no canal que fala sobre escatologia e vai estar isso de uma maneira bem detalhada para quem tem interesse em temas escatológicos. Mas aí vamos ver aí, só para a gente comprovar, uma citação de Isaías capítulo 65. Isaías 65, os versos 20 ao 23, Isaías 65, versos 20 até o verso de número 23. Vamos ver aqui o que nos diz essa referência. Verso 20, não haverá mais nela criança de poucos dias, aqui falando da Jerusalém milenial, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias. Então se está dizendo que não haverá criança de poucos dias é que não morrerão crianças como agora, jovens. E se diz que não há velho que não cumpra seus dias, a ideia de cumprir os dias aqui é um eufemismo, fala de morte, então haverá morte no milênio. Ele diz, porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então haverá pecador, haverá quem peque, haverá maldição. Inclusive, num contexto maior, o texto vai dizer sobre desertos como punição daqueles povos que pecarem contra Deus, contra Cristo. E eles edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o fruto delas. Verso 22, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo
serão como os dias das árvores, ou seja, tem árvore aí de 500, 700 mil anos. Então diz aqui que o dia do povo, daqueles que temem a Deus, será como o dia das árvores. Viverão bastante. E os meus escolhidos gozarão por longo tempo as obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Louvado seja Deus. Daí o texto que refere outras referências que fala da questão que no milênio haverá morte, haverá quem peque e haverá desertos também, se você ler aí um contexto maior do livro de Isaías, principalmente aí o capítulo 65. Mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero, como também o sal para os sacrifícios. Mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. São possibilidades de leitura. Então aqui está aí o comentário da lição, e a conclusão nos diz o seguinte: as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo. Então, tanto as águas aqui em Ezequiel, que saem debaixo dos umbrais, quanto as águas cristalinas lá da visão de João no Apocalipse, que sai do trono do Cordeiro, elas apontam para Cristo e o Espírito Santo, que é aquele que é responsável pela transformação de trazer vida para o homem morto em pecado. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio, no relato da criação, e do rio da vida no mundo vindouro. Então, a presença do rio lá no relato da criação, e no mundo vindouro, a presença do rio. Então, no relato da criação e do rio da vida no mundo vindouro. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, entre esses rios, o Éden e esse rio da vida, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Louvado seja Deus. Então nós temos aqui uma lição maravilhosa. Eu sei que não aprofundei na lição, mas trouxe aqui alguns detalhes que são importantes para mostrar essa promessa de redenção para o povo de Israel, e também promessa essa que nós também participaremos no milênio, já como igreja, com o corpo glorificado. E em termos espirituais, no presente, nós temos bebido, temos sido imersos nesse rio de água viva que é Cristo, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Continue orando por nós, para que Deus continue nos dando graça, nos dando saúde, e que a cada dia eu, você, que nós possamos aumentar o nosso nível de experiência com Deus. E aconselho a você aí, meus caros alunos, aí tanto do Seminário de Teologia quanto da Escola Secular, e meus queridos alunos do 9º ano, que hoje nós tivemos uma despedida, um momento aí maravilhoso com vocês, aqueles meus ex-alunos, meus amigos aí das redes sociais. Eu deixo um conselho para você: busque ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz: provai e vede que Deus é bom. Às vezes nós temos um preconceito sobre questão de religião, mas eu não estou falando de religião. Você não pode testemunhar sobre a vida com Deus se você de fato não for alcançado por Ele. Então, prove de Deus, permita-se ser alcançado pelo rio de Deus, porque não é você que escolhe a Deus, é Deus que te escolhe, e você vai ver o quanto é bom servir ao Senhor. Jesus, para mim, Ele é tudo na minha vida. Jesus, Ele é tudo para mim. Eu amo a vida, amo minha esposa, os meus amigos, amo minha filha, mas nada se compara ao que Jesus representa para mim. Então deixo um conselho para você, meu amigo, meu irmão:
busque ao Senhor enquanto se pode achar. É necessário congregar, sim, porque é numa igreja, não que esteja perto da tua casa, mas que esteja perto da palavra, é onde você será instruído por pessoas experientes, pessoas que conhecem a palavra, que têm uma vivência com Cristo. Você será instruída na palavra de Deus. Mas o teu encontro não é com igreja, não é com religião, não é com pastor, não é com padre, não é com guia. O teu encontro é com Cristo. Então, permita-se ser alcançado por Cristo e você verá o quanto é bom servir ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Um abraço e um beijo. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Um Feliz Natal para cada um de vocês. Que também tenhamos aí um final de ano maravilhoso. E que o ano novo ele seja repleto da presença divina. Um grande abraço. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.